Olá, pessoal. Motorista comprometido, que está conectado ao canal do Motorista Comprometido. Hoje temos uma grata surpresa, a presença do senhor Carlos Magno Júnior. Ele é policial rodoviário federal, sediado em Lages. E hoje organizamos uma entrevista com o senhor Carlos Magno para mostrar a todos os motoristas como podemos melhorar a nossa segurança no trânsito. Seja bem-vindo, então, Magno, para suas palavras iniciais aí. Eu que agradeço a oportunidade, José, é um prazer aí a gente estar conversando. Agora nessa nova modalidade, né, que está tão em moda por causa dessa pandemia, mas eu acho que é muito interessante que a gente consegue alcançar bastante pessoas, né? Então é um prazer estar aqui participando contigo aí nessa luta aí de bastante tempo que a gente vem travando aí pela segurança no trânsito. Legal, então, seja tão bem-vindo, Magno. Para que vocês tenham uma ideia do currículo do Carlos Magno Júnior, ele é formado em engenharia com especialização em perícias, em trânsito, e também tem especialização em administração pública e educação para o trânsito. Então, iniciando a nossa entrevista de hoje, no canal do Motorista Comprometido, eu pergunto para o Magno, quanto tempo você atua na PRF? Bem, Zé, eu entrei na Polícia Rodoviária em 94. Então, agora essa semana que vem, eu estou fazendo 26 anos de serviço na PRF. E a maioria desse tempo, né, foi na pista mesmo, né, no tratamento direto com o público. Passei algum tempo, 1 ano e pouco, na chefia da delegacia aqui de Lages e 1 ano e meio na superintendência, comandando a superintendência aqui em Santa Catarina. São 26 anos aí de trabalho aí prestado aí em prol da segurança aí. Legal, então, Magno. E você poderia, por exemplo, detalhar um pouquinho mais sobre como foram as suas experiências nesse período que você atuou na Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina? Bem, esse período foi muito gratificante, né, onde a gente tem a possibilidade, eu que vinha da pista, né, eu trabalhei, como eu falei, praticamente 22 anos e pouco na pista, depois passei por um período de 1 ano na frente da delegacia, e quando eu cheguei na superintendência, daí a gente consegue ter uma visão mais geral, né, da administração pública, né, do que a gente pode fazer ou tentar fazer, né, muitas vezes a burocracia impede a gente de colocar as ideias como a gente quer. Mas durante a nossa gestão assim foi bem interessante, a gente conseguiu trazer uma ideia de autogestão, onde o policial ele conseguia fazer parte realmente da administração, né, ser um parceiro da administração e buscar as nossas metas, né, que a principal era a diminuição de acidentes, dentre as outras, todas as outras métricas que a gente tem de avaliação, né, mas sempre o principal é diminuição de acidentes, né, e a gente conseguiu. No período que a gente teve, a gente diminuiu em torno de quase 20% o número de acidentes da superintendência, né, houve um aumento de fiscalização também, principalmente de alcoolemia e radar e velocidade, né? Então, foi bem gratificante esse período, aprendi muito, né, abriu meus horizontes, tanto na Polícia Rodoviária Federal, né, da nossa instituição, como da segurança pública de um modo geral. Né? A gente teve bastante oportunidade de estar em Brasília, discutindo com os outros estados, então a gente
conseguiu assim agregar um conhecimento bem interessante. Foi muito gratificante esse período aí. Eu percebi, assim, durante esse período que você estava na frente da superintendência, acompanhando pelas mídias sociais, principalmente pelo Facebook, você divulgava momentos, eventos que você estava participando e dividindo, tendo esse lado de compartilhar as experiências para outras pessoas, outros profissionais, e como consequência também, colegas da Polícia Rodoviária Federal também tinham a oportunidade de estar acompanhando o teu trabalho, e eu percebi, assim, uma interação muito grande dessa tua parte, assim, que tu sempre gostou também dessa parte de educação no trânsito, né? A educação sempre foi assim um xodó, vamos colocar assim, né? Então a gente teve também a oportunidade até de trabalhar, não foi como a gente desejava, né? Como eu falei, às vezes o entrave burocrático acaba atrapalhando um pouco, e na função de superintendente era muita coisa para tu cuidar, né? A superintendência inteira decidia, e acabou que eu queria ter trabalhado mais educação e não consegui, mas mesmo assim a gente fez um bom trabalho. Ficou a cargo do Rafael Melati, na época ali de Blumenau, umas ideias muito boas, assim, a gente conseguiu trabalhar de uma forma bem interessante a parte da educação, né? E continuo aí agora, né, quando saí da superintendência, estou aqui em Lages, mas trabalhando firme aí com educação. É. Um outro ponto que você também já tinha comentado, que era interessante comentar com os colegas motoristas que estão acompanhando essa entrevista, é a questão das tuas experiências na região lá de Lages, dos trabalhos que vocês têm desenvolvido de uma maneira de conscientização nas escolas, dos futuros motoristas, né? O que você poderia comentar a respeito? Aqui em Lages, desde 2010, a gente desenvolve um projeto, né, que começou comigo, que é a Escolinha de Trânsito. Então, a gente, na época, conseguiu com a COP uma mini cidade, ou uma escolinha onde tem um semáforo, um radar, uma lombada eletrônica, tem as placas de segurança, e a gente fazia um circuito na escola, isso na escola, levava na escola e fazia uma pequena palestra com as crianças, de forma bem lúdica, com música, com canção, com brincadeiras, e depois a gente ia lá para o pátio da escola ou para o ginásio, cada um levava a sua bicicleta e a gente percorria o percurso ali, obedecendo o semáforo, a faixa de segurança, né, dos pedestres, e ia falando sobre sinalização. Um trabalho muito legal, assim, eu trabalhei muito dessa forma. Nós passamos todas as crianças do município de Correia Pinto, Ponte Alta, São Cristóvão do Sul e Ponte Alta do Norte, todas as crianças do ensino fundamental, das séries iniciais ali, passaram pela escolinha. Então, e até hoje, assim, a gente encontra algum professor, assim, e sempre pergunta, pô, legal, vamos voltar aí. Agora, nós estamos só que agora com a pandemia, né? Mas um Sim. tempo atrás, em parceria com a concessionária aqui, a Autopista Planalto Sul, a gente conseguiu e montou uma mini cidade lá na delegacia, aqui em Lages. Então, porque eu noto assim que as crianças, quando elas têm a oportunidade de ir na delegacia, numa unidade policial, ver onde o policial trabalha, tirar foto com a viatura, é muito, é muito mais proveitoso, porque a criança ainda sente, né, o policial como um herói, assim, e ele estando no local de trabalho é muito legal. Então a gente conseguiu construir essa escolinha e está lá, a gente agora não está operando, né, por causa da pandemia,
mas a Sim. ideia é sempre continuar, é um projeto muito bacana. Legal. Eu considero também importante trabalhar na base dos fundamentos, essa questão da educação também para o trânsito. Sim. No passado era pouco, em políticas públicas, eram poucas assim ações efetivas assim de intervenções. Eu lembro em um determinado momento lá na década de 85, por aí, em Joinville, tinha um trabalho também muito intenso e gerava bastante motivação assim para os alunos de escolas públicas aqui de Joinville, essa questão do aluno guia. Não sei se você lembra desse projeto Aluno Guia. Não. E ele tinha o intuito assim de organizar, de preparar os futuros motoristas. Provavelmente muitos alunos daquela época hoje já estão dirigindo seus veículos e com certeza uma boa semente de educação para o trânsito foi plantado naquele momento lá pelos os agentes que estimularam, que organizaram os alunos. Eu vejo cada vez mais assim a importância de termos assim políticas, iniciativas no sentido de preparar melhor o futuro motorista. E nada melhor do que essa base de educação e muitas vezes essa realidade, por exemplo, que a gente vê em determinados momentos, às vezes, situações, às vezes, dos pais querendo agradar os filhos, entregam chaves dos seus veículos, assim, de uma forma que emocionalmente, às vezes, o filho não está preparado, né? Mas no intuito de agradar, muitas vezes acaba criando uma mentalidade de um motorista assim que ele se sente com liberdade total de fazer o que quer, seja na estrada ou dentro da cidade. Então, o índice de acidentes assim são muito altos. Tem momentos que, digamos, o acompanhamento dos agentes públicos para tentar segurar essa onda de liberdade sem responsabilidade, né? Acaba, por exemplo, dificultando bastante e gerando perdas muito significativas dentro da nossa sociedade. O que tu pensa dessa questão, por exemplo, dos pais liberar as chaves para os filhos, às vezes que eles emocionalmente ainda não estão preparados? Esse é um problema que a gente enfrenta justamente também quando a gente trabalha com as crianças e com os adolescentes, né? Essa parte aí mais com os adolescentes. Por isso que é importante o trabalho, como tu falou, desde cedo, porque a ideia da gente intervir, assim, o que eu aprendi, assim, o que eu estou usando, é você passar valores para essas crianças, não necessariamente você ir para a escola para trabalhar placa de trânsito, sinalização de trânsito, mas valores de convivência social, né? Que ele crescendo com isso, ele vai poder chegar nessa idade, porque os hormônios, né, a juventude, todo mundo já foi jovem, né, Sim. todo mundo, nós aqui, mas tem esse ímpeto aí, mas se você já tiver uma reflexão, né, mostrado, trabalhado esses valores, né, você consegue segurar um pouco mais. Mas os pais, outra coisa que eu notei bastante também nesse tempo aí de trabalho com criança é a importância, coisa que é muito difícil a gente conseguir como educador também de trânsito, é trabalhar as crianças e os pais junto. Porque muitas vezes você vai principalmente as crianças menores, por exemplo. Você vai,
e você passa esses valores para as crianças, né? E a ideia é passar os valores para elas, não para elas cobrarem os pais, mas para elas saberem o que é certo e o que é errado desde pequeno, né? Não é passar a responsabilidade de elas serem fiscais dos pais, porque Sim. isso não está, elas não estão na idade para isso, né? Não é correto. Então, a ideia é passar o conhecimento para ela. Consequentemente, o pai vai ver o, o comportamento adequado, por exemplo, entrar no carro e pedir para colocar o cinto ou sentar na cadeirinha, né? Então, por isso que é preciso trabalhar com os pais para que eles aceitem também e vejam a importância disso, porque às vezes você constrói isso na escola e chega o pai, tô com pressa, não coloca a cadeirinha, fura o sinal, para na faixa, tudo que você ensinou desconstrói. E existe um fenômeno chamado, né, essa educação transgeracional. Por mais que o policial ou o agente de trânsito vá lá e seja ainda uma referência de um herói para a criança, o herói verdadeiro dela é o pai e a mãe. Então, por isso, esse é um ponto a gente enfrentar na educação para o trânsito, é trabalhar junto, pai e criança, para não haver esse choque, muitas vezes, de interesses, né? E acaba deixando a criança um pouco confusa. É por causa que, digamos, nesse caso, a criança toma um contato lá na escola com algumas orientações e que, de maneira que ela consiga se antecipar, às vezes, diante de situações que ela está sujeito a passar, e às vezes chega em casa, recebe uma outra orientação. Isso. E a orientação, normalmente, a melhor aula é quando alguém está na frente de uma direção, está no volante do seu veículo. Esse Seja caminhão, ali é a melhor aula prática. Sim. Eu lembro no início, quando comecei a aprender e a entender o que era estar atrás de um volante, uma direção, na época, o meu instrutor cobrava muito posturas de forma de atuação, de como você trabalhar com o teu olhar, os espelhos retrovisores internos e externos, situação, por exemplo, de como você segurar um volante, né? Como que você perceber antecipadamente, ser estimulado para ver o seguinte, alguém está sujeito a fazer alguma coisa, te colocar em risco. O sistema de alertas de alguém que está dirigindo, ele precisa ser treinado, educado, né? Mas a grande realidade que o motorista passa e começa a entender é que ele, quanto menos é mais na direção. Então, tem determinadas situações que, às vezes, você se depara no teu dia a dia e que você percebe situações de outros motoristas circulando junto contigo, e aí você precisa fazer uma leitura de como que aquele veículo está sendo conduzido por um determinado motorista. O que ele está pensando, onde está o olhar dele. E, normalmente, às vezes acontece. Alguém, às vezes, num cruzamento, olha para um lado e não olha para o outro. Já percebi várias situações assim, situações que eu evitei, mesmo estando na minha via preferencial, mas evitei de avançar o carro por causa que ia ter um choque, um acidente ali naquele momento ali. São pequenas situações. Em estrada também, compartilho algumas situações aí de perceber o motorista dormindo, se aproximando demais da traseira do teu carro, e aí chegou um determinado momento aí
num trecho que eu estava viajando lá para Chapecó, que eu decidi acionar a buzina, ligar o pisca-alerta, fazer algumas situações para estimular o olhar de quem vinha atrás. Por causa que percebi, naquela ocasião, o motorista estava numa velocidade maior do que a minha e estava se aproximando muito rápido da traseira. A partir do momento que eu tomei essa decisão na hora, muitas vezes tu tem que ser criativo. Sim. E agir. Não dá para ficar pensando muito, né? A coisa acontece em frações de tempo. Aí eu percebi, assim, com o decorrer do período que eu fui avançando, ele diminuiu a velocidade e dá a impressão, assim, que ele voltou ao normal dele. Mas era um caminhão, no caso, com carga, e que estava numa situação, assim, bem comprometedora na estrada. Então, são situações que eu lembro agora, assim, da gente compartilhar experiências que tem situações que não tem escola nenhuma que ensina. Mas você, com a sequência de tempo de direção, você vai aprendendo e vai buscando também perceber outros comportamentos de motoristas que estão ao nosso redor, né? Uhum. E isso é importante, mas é fundamental para que consiga isso, você se autoconhecer, né? Então, por isso que quando eu estou procurando, quando eu procuro falar com as pessoas, com os profissionais, eu sempre levo para esse lado, assim, que você tem que se conhecer, porque você se conhecendo, você sabe a tua reação e o teu comportamento também, como você falou, você pode imaginar no outro, né? Tem um piloto de teste chamado Bozoca. Eu tive a oportunidade de participar num evento com ele é lá de Fortaleza, Ceará. E ele escreveu um livro da Motocicleta e Eu, Uma União Feliz, se não me falha a memória. E aí ele diz assim que no motociclismo, mas eu acho que vale também para qualquer condução, a reação é sempre tardia, né? O que vale é a precaução, né? Então, às vezes, não dá tempo de reagir, como tu falou. Então, a gente tem que estar preparado e saber se antecipar aos fatos. Exato. Um outro ponto que eu gostaria Um outro ponto que eu gostaria, por exemplo, de pedir para você José, apresentar. Deu uma travada? Não, aqui não. Não? Tá chegando, não estou te enxergando. Não está me enxergando? Está pixelado. Aqui está funcionando normal. Voltou. Deve ser a internet. Um outro ponto que eu acharia interessante, Marco, é a questão dos dados estatísticos da PRF aqui em Santa Catarina. Poderia apresentar para nós aí Posso. Eu fiz um levantamento só para a gente ter uma ideia, né, do que aconteceu. Eu peguei esse período agora de pandemia, que houve uma diminuição grande do fluxo de veículos, né, para a gente comparar, para ver como que está o nosso trânsito. Quer ver? Deixa eu apresentar aqui para vocês. Então, vamos lá. Tá vendo aí, José? Sim. Então, vamos lá. Ó. Eu coloquei aqui, né? Eu gosto muito de começar com essa imagem aí dessa lata aí, angu queimado com frango encruado, mas feito nas melhores panelas. Eu tirei de um livro de Rubem Alves e eu acho que ele está muito relacionado com o trânsito, né? Às vezes a gente tem boas panelas, né? Apesar do código ser bem criticado, ele é uma ferramenta boa ainda para se trabalhar a prevenção aos acidentes, né? Nós temos também a boa vontade do nosso pessoal em querer diminuir isso,
Mas, muitas vezes, perdão, isso não acontece, né? Vejam com os acidentes, né? Nós tivemos agora, aqui nas BRs do Brasil, né? Então, foram 28 mil acidentes, né? Houve uma redução de 10% do ano passado, né? 2019 é o que está em azul e 2020 em vermelho. Então, a gente diminuiu, a nível de Brasil, em torno de 10%. Né? Mas vejam bem que o fluxo de veículos, esse período é o período que a gente começou a 1º de janeiro, agora 1º de junho, justamente nessa pandemia. Né? Então, a gente conseguiu, a nível nacional, diminuir em uma média, aí, inclusive mortos, né, a quantidade de mortos em 10%. Mas a gente tem que sempre tomar cuidado com os números, quer ver? Veja bem, aqui em Santa Catarina, agora nós vimos o Brasil, agora a gente está aqui em Santa Catarina. Aqui diminuiu 13% o número de acidentes totais, né? E acidentes com mortos diminuiu 7% e a quantidade de mortos 5%. Se você vê esse panorama aí, pô, tá legal. Quer dizer, legal não tá, né? Mas o esforço de diminuir, apesar do fluxo ter diminuído muito mais do que isso, né, durante esse período, né, houve também uma redução de acidentes. Mas estatística é uma coisa preocupante se a gente não olhar ela com muita atenção, né? Nós estamos, primeiro falando do Brasil, agora falamos de Santa Catarina. Mas o interessante é a gente sempre olhar aonde a gente está, né? E aí eu trago esse outro dado aqui, que são os acidentes aqui na Serra, né, na Delegacia de Lages e Delegacia de Mafra. Né? Então, houve uma diminuição de 14% no número de acidentes. Né? Mas olha só, aumentou 70% o número de acidentes com mortos e aumentou 81% o número de vítimas fatais. Ou seja, Santa Catarina estava numa média, vamos colocar assim, razoável, né? Uma média de diminuição. Agora, aqui na minha região, aumentou 80% o número de acidentes graves, de mortes. Então, a gente tem que tomar cuidado com os números. E além disso, né, a gente tem que... a gente tem que prestar muita atenção e não se viciar em números, né? E que cada número daquele é uma vítima, né, de mortos ali. É uma pessoa, é uma família. Então, às vezes, a gente se prende muito a números e acha, pô, diminuiu 5% aqui no estado, né? Mas ainda tem gente morrendo. Né? A gente não pode deixar se iludir com isso aí. Né? Entendi. Eu acho que você vai apresentar mais alguns slides ali? Vamos lá, então. Nessa questão que eu gostaria de colocar para você, Magno, dos índices que foram mais violentos, os acidentes, né? Uhum. A incidência diminuiu a quantidade, mas aqueles acidentes que aconteceram foram mais impactantes. Isso deve-se a quê? Que tipo de comportamento, situação, problemas na pista, no automóvel, ou problema mesmo no motorista? Olha, isso aí, se você for olhar os dados históricos do Brasil, da Polícia Rodoviária Federal, existe uma certa, vamos colocar assim, uma simplicidade na análise, vamos colocar dessa forma. Se você colocar a maior causa dos acidentes é falta de atenção. Então, é algo muito genérico. Né? E a gente não tem um sistema de perícias ainda, aqui em Santa Catarina a gente está fazendo, né? Começou na minha gestão ali a implantação da perícia de acidentes de trânsito, para justamente ter uma causa mais fidedigna do que realmente está causando os acidentes. Né?
mas a média, assim, que a gente tem por experiência de acidentes graves que matam é a ultrapassagem, o excesso de velocidade, né, que geralmente ele está conjunto numa ultrapassagem onde há colisão frontal, né, a velocidade está envolvida, então é uma causa concorrente, né, e também, infelizmente ainda, o uso de álcool e direção. Né, apesar de toda a campanha, né, a Lei Seca aí fazendo 17 anos, né, o pessoal ainda insiste, principalmente perto das regiões metropolitanas, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem enfrentado, né, através de fiscalização e notado que parece que não cai a ficha, né? Então, por isso que entra aí um papel fundamental da educação, né, para a pessoa, porque não adianta, comportamento só vai mudar dentro da pessoa, né, porque não existe como o Estado, né, isso em lugar nenhum do mundo, né, ele está presente em todos os momentos. Né, você pode fazer um esquema de fiscalização ferrado, mas uma hora vai estar sem fiscalização. Né? Isso não tem como, e ainda mais no nosso país, que é um país continental. Sim. Né? Então, se a gente não investir em prevenção, em educação, para que as pessoas entendam que elas podem matar, que elas podem morrer com comportamentos inadequados, né, a gente sempre vai estar enxugando gelo. Claro que a fiscalização ela é importante, ela faz parte deste processo, né? Mas infelizmente ainda no nosso país existe um desequilíbrio, tanto é que o código ele foi construído, o espírito dele é numa balança entre prevenção e fiscalização. Só que a fiscalização, a punição acabou sendo maior, né? E não está dando resultado, né? Por quê? No meu entendimento, porque falta a parte preventiva, que é a educação. Se nós não tivermos com essas duas, com essa balança equilibrada, né, a luta vai ser mais difícil. E percebes assim que eu percebo em situações dirigindo em estradas, tipo assim, a BR-116, no caso aqui que nós temos a 470, trechos assim que as pessoas, determinados motoristas, acham o seguinte: não, meu carro sou autossuficiente, eu vou ultrapassar em qualquer situação, eu passo por um veículo e chego na frente desse veículo, ou de vários veículos, e tudo vai funcionar bem. Em algum momento, alguém vai ter que sair fora da pista, em sentido contrário, e eu vou continuar. Dá uma impressão, assim, que são pessoas, por exemplo, que não têm muita noção de distância. E não conseguem medir muito, digamos, a profundidade do trecho que eles vão ter que percorrer para ultrapassar um determinado veículo. Então, às vezes, a gente percebe que em determinadas situações, às vezes, menos vezes, alguém está ultrapassando e percebe que não vai conseguir ultrapassar, ele volta. Tem essa humildade de voltar. Mas a grande maioria segue em frente e o carro que vem em sentido contrário, ele que trata de sair da pista por causa que ele se acha o dono da pista e ele pode tudo. Então, a gente percebe, às vezes, deslocamentos de motoristas aqui dos estados da região sul, comportamentos diferentes. Às vezes, as pessoas não conhecem bem aquele trecho que estão dirigindo e eles ignoram esse tipo de situação. Se você está numa rodovia estadual, com pista simples, é um comportamento,
tu tem que ter alguns sinais, indicadores, quando que tu pode, digamos, fazer ultrapassagem, se tu está visualizando uma distância maior para tu chegar seguro na frente de um outro veículo. Curvas, por exemplo, a gente percebe também situações que o pessoal não tem visibilidade nenhuma e avança para a pista contrária, na contramão, e muitas vezes tem situações, às vezes, de caminhões que tem que sair fora da estrada para não bater, e tem situações que o comportamento desse motorista dirigindo o seu veículo, ele coloca em risco vários outros motoristas que estão com seus veículos ali naquele momento da pista, né? Então, são situações, às vezes, que falta uma educação, assim, de praticar a direção defensiva e não pensar só em ser um motorista agressivo. Eu tenho que estar acelerando, por causa que o meu veículo tem capacidade, tem potência, e aí ignora que é uma máquina. E o controle emocional desse motorista, muitas vezes, não acompanha a realidade. Às vezes que você está dirigindo um veículo com menor potência, mas quer ter o comportamento de alguém que estivesse, por exemplo, vendo na televisão uma Fórmula 1 lá com veículos preparados para uma outra realidade de direção, né? A velocidade é um problema, né? Até, inclusive, quando aqui no Brasil teve o lançamento da década, né, que acabou e a gente não fez nada, da década mundial de ação pela segurança no trânsito, teve o Eric, é um australiano, consultor internacional, e ele trazia a velocidade como a principal patologia do trânsito, né? Então, e aqui no Brasil se mistura com um monte de outras coisas, assim, que eu pude perceber, assim. A nossa herança, como disse o Roberto da Mata, no livro Fé em Deus e Pé na Tábua, essa herança aristocrática, onde o veículo, né, é um símbolo de poder, né, e a gente acaba misturando o mundo da nossa casa com o mundo da rua, com o mundo coletivo. E a gente acha justamente isso que tu falou, que a gente é dono, né, ou essas pessoas que agem assim, elas acham realmente que são donos da rua, né? Tem aquele, o filminho, aquela animação do Pateta, já tem 60 anos, né? E ele mostra muito bem, pô, eu pago meus impostos, eu sou dono da rua, né? E aqui no Brasil acontece isso. Só que ele esquece que também ele é um ser biológico, né? E o que ele está enxergando, às vezes, não é a realidade que está acontecendo, né? Porque a segurança é uma sensação, é como o frio, né? Se nós estivéssemos na mesma cidade hoje, né, estaríamos aí com 7 graus, eu estou aqui todo encasacado, blusa de lã, jaqueta, você só de camiseta, ou seja, vamos dizer que nós estivéssemos no mesmo ambiente, ia ser a mesma temperatura, mas a forma como a gente reage a ela é diferente, então a gente tem sensação diferente. E a mesma coisa ocorre com o veículo, né? Às vezes a gente tem a sensação, né, de que está acontecendo alguma coisa, de que eu vou conseguir ultrapassar e eu não vou. Aí acontece o acidente. A diferença entre do que eu estou vendo para o que está acontecendo no trânsito é o acidente, né? E a gente acaba iludido pela sensação do carro, a proteção metálica, né? Nós tivemos essa semana aí um exemplo trágico, né? Um veículo aí do empresário, veículo de R$ 1 milhão, devia ter sei lá quantos airbags, freio ABS de última geração, todos os requisitos de segurança possíveis, que deu a falsa sensação que ele andava a uma velocidade muito absurda, né, que pelo resultado do carro a velocidade não era pouca, né, ele se iludiu e não adiantou nada, né?
Então, quando eu converso nas minhas palestras, eu sempre digo isso, ó, o pulo do gato da segurança é você ter a consciência que segurança é uma sensação. Então, você pode estar se sentindo seguro, mesmo estando num comportamento inseguro. Por isso é muito importante, né, a gente aprender isso, aprender a se conhecer, aprender as normas, porque as normas elas são um meio termo, então às vezes eu estou, mas a velocidade aqui é tanto, eu estou acima, mas eu estou seguro. Será que eu estou? Vamos baixar a bola, vamos na norma, vamos obedecer, porque daí eu vou conseguir um ambiente mais favorável, né, para uma eventual intercorrência, né? Nós somos humanos, nós vamos errar, alguém vai errar, sempre vai ser assim. Né? Então a gente tem que estar preparado para que quando a gente errar ou quando a outra pessoa errar, o dano seja o menor possível. Essa é a ideia hoje aplicada na Europa, né? Que são as rodovias que salvam. Né? Então eles têm a consciência que o acidente vai ocorrer. Eles não querem, eles não têm a utopia de que vai acabar acidente de trânsito, né? Mas eles querem, né? Eu acho que é um caminho mais bem interessante que quando ocorrer seja o menor dano possível e muito menos nas pessoas, né? Por isso tem que ter essa consciência, né, que a gente consegue isso somente com educação. Você mostrando, porque eu fiz um trabalho até da pós-graduação de perícias, a nossa forma de habilitação ela é proforme, né? É triste falar isso, mas você vai para uma autoescola para tirar carteira. Você não vai para aprender a dirigir. Pode perguntar para qualquer adolescente, não, eu vou para tirar carteira. Né? Não é para aprender a dirigir. E se ele não aprende ali, já não aprendeu na escola, não aprendeu com os pais, durante a formação não aprende, às vezes ele vai aprender com a dor. Né? Por isso que a educação, no meu entender, ela tem que ser cada vez mais trabalhada de forma séria para que atinja a vida inteira do cidadão, porque a gente sempre vai estar aprendendo. Porque o que eu aprendi quando eu tinha ali com 18 anos, quando tirei a minha carteira, hoje eu estou com 46, o meu organismo vai reagir diferente, eu tenho que aprender de novo. Então tem que ser algo constante e nós, digo nós, assim, pela minha instituição, Polícia Rodoviária Federal, dentro do Sistema Nacional de Trânsito, pecamos muito nisso. Né? Não conseguimos trazer para essas pessoas esse conhecimento que pode salvar vidas, né? E às vezes são conhecimentos simples, né? Começa, e eu bato nessa tecla, pelo conhecimento da pessoa dela, porque a reação dela é única, né? A sua é única. Então, se a gente não passar isso para as pessoas, que elas tenham isso como valor, não como medo de levar uma multa, por exemplo, no caso da velocidade que a gente conversou, mas que ela tenha a certeza de que ela vai diminuir a velocidade porque ela está protegendo a vida dela, a vida das pessoas que estão transitando do lado dela e também a vida da sua família, né? Porque você faz falta para alguém. Então, essa consciência que ainda está faltando muito nos nossos motoristas. Legal, então, Magno. Então, situações assim de mais frequência assim de imprudência, a gente já detalhou bem ali, né? Velocidade, álcool e ultrapassagem. Né? E essa questão do celular também, que a gente o celular observa está... bastante pessoas, independente de se é homem ou mulher, jovem ou não, o uso junto com a direção, o celular. Não, isso acontece em acidentes lá, por exemplo, nessa região de Lages, situações que vocês já perceberam? Acontece em todo lugar, isso eu tenho convicção. Só que você conseguir provar ou quantificar isso é muito difícil. Porque é natural, inclusive, né? Os psicólogos explicam ainda que você tem uma tendência a passar o erro para o outro para alguma coisa, né? Nunca
é difícil você assumir o seu erro, ainda mais no trânsito. A gente vê, é muito comum, vou dar um exemplo do sono, né, que também, principalmente motorista de transporte de cargas, né, que viajam, perdão, grandes distâncias e acabam dormindo. E é raro a pessoa que diz, eu dormi. Então, é algo difícil de você comprovar. E você sabe que ele dormiu, mas você não pode colocar isso no... Não tem como provar. A mesma coisa é o celular. Mas o celular, ele está sendo, assim, uma febre, porque você... como diz o J. Pedro, da Volvo lá, eu fui picado pela mosca da segurança, então, às vezes, você vai no supermercado e fica olhando os comportamentos das pessoas. E de vez em quando eu paro perto de casa, aqui na esquina ali, e fico olhando. A quantidade de pessoas que dirigem falando ao celular é absurda. Então, com certeza, existem muitos acidentes que não são relatados por causa do celular. E o celular tem mais um agravante, porque quando você dirige, o teu cérebro, né, ele divide a atenção, né? O subconsciente vai controlando marcha, mais ou menos assim, a grosso modo, né? E você divide entre escutar rádio, entre olhar, entre trocar as marchas do carro, olhar as pessoas, você divide a tua atenção, né? É um processo psicológico normal. E quando você fala no celular, você acaba que toda essa atenção que você está dividindo, olhando lá na frente, tem uma pessoa andando, você acaba fixando no aparelho, né? E prejudica muito. Mas é a mesma coisa que conversar com a pessoa do lado. Não é a mesma coisa. Você acaba fixando, né, um chamativo, até a própria luz, né, te induz a olhar ali no celular e você acaba com toda essa atenção que estava dividida focada no celular. Então, a lei é uma coisa muito... E hoje ninguém mais fica sem celular, né? E é uma outra situação que a gente deve se reeducar para poder dirigir com segurança. Eu tenho uma experiência própria que, quando eu estou com a minha esposa, digamos, fazendo uma viagem junta, eu deixo o celular com ela e ela vai, se alguém pedir para falar comigo, eu digo para ela o seguinte, avisa para a pessoa aí que eu vou, quando tiver condições, eu vou parar o carro e aí eu converso com ele. Caso contrário, naquele momento, eu que domino o meu tempo, a minha atenção. Não é a atenção do outro me induzindo a tomar uma decisão dele. Eu preciso ser o líder de eu mesmo. Então, eu percebo e tenho colocado em palestra para os motoristas essa situação em determinados momentos. O motorista é o líder da operação, é o líder daquilo que ele está fazendo na frente do volante, aquilo que está acontecendo, é ele que está... Ou ele vai ser um liderado e aí vai provocar um acidente, por causa que ele vai dar atenção para o outro que está induzindo ele a atender o telefone, a tomar decisões ali, quando ele está numa situação assim, sozinho na cabine ali do caminhão ou dentro do veículo dele, de passeio. Então, uma das coisas que eu consigo dominar a tentação de alguém me induzir. E isso eu procuro, por exemplo, estou sozinho, o celular vai ficar lá no canto, lá, longe das minhas mãos. Mesmo que toque, eu vou, a hora que eu tiver condições de parar, que eu me sinto o seguinte, eu estou num local seguro, eu posso parar aqui, aí eu vou parar e vou atender, se for necessário naquele momento ali que eu perceber. Mas a decisão de usar o celular vai depender da minha condição e não da do outro.
Isso mesmo. E o pior ainda, hoje, que falar é muito pouco no celular, né? A maioria digitar mensagem, gravar voz, você perde muita atenção, como eu falei, e pode ser fatal. Pode Sim. ser fatal. Legal, então, indo para os finalmente aqui do nosso encontro, Mário, uma questão aí, o que tu poderia comentar sobre esse período que nós estamos vivendo de pandemia do Covid-19? Que mudanças, assim, tu percebeu no comportamento dos motoristas? Olha, eu tenho uma visão assim um pouco assim meio colocar quase que trágica assim desse período assim. A pandemia mostrou assim na minha visão, né, que a gente ainda está muito atrasado em se preocupar com o outro, né? E isso reflete lá no trânsito, porque você não é educado num lugar e é mal educado no outro. Ou você é educado ou você não é. Né? Existem algumas circunstâncias que fazem você mascarar essa falta de educação. Só que no trânsito, a gente tende, pelo anonimato do carro, né, pela aquela falsa proteção, a extravasar o que a gente realmente é. E essa pandemia mostrou muito bem isso, porque a briga que a gente está tendo para usar máscara, a sociedade, quando eu digo a gente, eu falo pela sociedade, eu enxergo dessa forma, que as pessoas elas se preocupam muito com elas, né, assim, de uma forma muito egoísta, do que com a coletividade. Então, isso dificulta a nossa convivência no trânsito. Então, o que a gente vive, né, que a gente vive uma pandemia já no trânsito, né, que são 47 mil mortos aí em média por ano, né, no trânsito brasileiro, isso fora a subnotificação. Então, mostra que a gente não está preparado. E a pandemia, eu achava, ou tinha esperança que fosse dar um up de empatia, né, de você usar máscara não somente para se proteger, mas cuidar dos outros também que estão ao seu redor. E não foi muito bem isso que a gente está vendo. Agora, estava assistindo o jornal agora ao meio-dia, no Rio de Janeiro, com a flexibilização do lockdown lá, do afastamento social no Rio de Janeiro, os bares estavam todos lotados. E gente sem máscara, então a gente não tá preparado. Assim, levantou-se, né, essa questão, mas a gente não caiu a ficha ainda, eu acho. E outra coisa que aconteceu também nessa pandemia, que eu acho que prova que a gente tem que trabalhar muito ainda para o trânsito ser valorizado ou cuidado como ele merece, foi a votação do plano de lei que alterou o Código de Trânsito, né? Ainda vai para o Senado, mas pô, por que fazer isso numa coisa tão importante, né, com mudanças como que é polêmicas, né, fazendo isso aí? Pô, não tá. E ainda um repórter, né, falando, criticando essa. Ah, porque o trânsito não podia ter feito isso, porque o trânsito existem coisas piores, né? Assim como minimizando o trânsito. Assim, eu acho que a abordagem não devia ser essa, porque o trânsito é tão perigoso quanto esse vírus que precisa ser mais discutido, né? Então é essa visão que eu tenho da nossa sociedade quanto ao pensar o trânsito, né? Talvez não, assim, eu acho que a gente perdeu mais uma oportunidade, como foi a década, que aqui no Brasil a gente perdeu essa década, né? Vamos tentar pela agenda 2030 agora, com os objetivos de desenvolvimento sustentável, tentar recuperar isso aí. Mas a década nós perdemos. E essa pandemia também a gente perdeu um aprendizado de conviver melhor, olhar melhor o outro para lá no trânsito a gente transferir esse conhecimento. Mas eu acho que a gente não ganhou muita coisa, não. Legal, eu também concordo com as tuas colocações, Magno. Eu acho que é bem importante essa visão abrangente e em determinados momentos ali da tua fala, pontos bem pontuais, assim, que impactam todas as ações
no nosso dia a dia e nos comportamentos atuais das pessoas e nos futuros comportamentos. Sim. Porque se tudo pode, eu também posso. E sem avaliar o que é que está sendo pensado antes de tomar uma decisão, né, Magno? Isso. Uma outra coisa, então, é o seguinte, que situação, por exemplo, que orientações, assim, tu poderia dar, assim, para o motorista comprometido? Alguma situação diferente do que tu não falou até agora? Eu acho que, assim, para finalizar, foi aquilo que tu falou ali, né? Falou, líder, né? Ele tem que ser líder dele mesmo, né? Tem uma frase do Gerald Wilde, que é um psicólogo canadense, ele escreveu a teoria da homeostase do risco. E ele diz o seguinte: se a segurança não estiver nas pessoas, ela não vai estar em lugar nenhum. Ou seja, não adianta ter código de trânsito, não adianta ter policial, não adianta ter instrutor, se a pessoa não quiser segurança. Né? Então, justamente, eu acho que o motorista comprometido mesmo, como tu coloca no teu livro ali, ele é o gerente, né, da vida dele e dos outros também, né, porque ele está interagindo. Então, se ele não tiver segurança, a segurança não vai, ele não pode esperar a segurança de mais ninguém. Então, eu acho que a grande ideia é essa autorreflexão e esse querer estar seguro. Legal, muito boa tuas colocações aí sobre o motorista comprometido, Magno. Então, a gente indo para o encerramento, a gente conseguiu, em determinados momentos, até falar e entrar em mais detalhes do que supostamente a gente tinha pensado, né? E bom que todas essas reflexões, esses comentários, essa visão, principalmente que você atua no dia a dia, como agente para educar o motorista a ser mais comprometido com ele mesmo e com os outros, né? Como uma palavra final aí, o que você gostaria de concluir desse momento aí que a gente abriu nas agendas para a gente trabalhar esse assunto aí sobre segurança no trânsito? Quero, né, deixar o meu abraço aí para todos os motoristas comprometidos e os que vão se comprometer ainda, né? Que é isso mesmo. A nossa vida, né, é um instante. Né? Então, se a gente deixar esse instante passar ou alguém controlar ele pela gente, né, quem sai perdendo somos todos nós, porque nós somos uma comunidade, né, a comunidade humana. Então, cada um tem sua parcela de culpa, cada um tem sua parcela para fazer melhorar essa situação. E é essa melhora que cada um tem que buscar e que, com certeza, né, ele sendo essa parcela, ele fazendo esse comportamento, pelo exemplo, ele vai levar muita gente com ele. Isso é que a gente tem que pensar, não tem que esperar pelos outros. Né? Eu tenho que ser o instrutor, né, o motorista comprometido, não esperar que os outros sejam primeiro. Independente se tem algum agente de trânsito me fiscalizando para mim seguir as regras de trânsito ou não, eu preciso criar um nível de consciência madura dentro de cada um de nós, assim, para a gente ser responsável de si mesmo e não alguém ficar apontando que você está dirigindo, que você não está cumprindo as regras, que você está fazendo determinadas situações de direção agressiva. Não. Cada um de nós precisa ter essa consciência, né? De entender. Isso foi um reflexo o livro Motorista Comprometido, foi resultado da vez lá em 2011, quando eu participei da Transpo em Porto Alegre, e depois
eventos que você organizou em Florianópolis e Blumenau também, Sim. aumentou a minha consciência sobre essa questão de como lidar com a segurança no trânsito. Foram eventos, assim, com muitos aprendizados, né, para quem esteve presente. E isso acabou me motivando a decidir o seguinte: vou escrever um livro com algumas características, principalmente em cima de alguns aprendizados que a gente já tinha adquiridos em treinamentos, em desenvolvimento comportamental, e que muitas vezes não é dividido para um grande público, e principalmente para motoristas. Essa questão de como que você atinge o comprometimento e não fica vivendo só no envolvimento, só na aparência, mas você se compromete primeiro consigo mesmo para ser o melhor motorista, né? Um motorista consciente, e não esperar que alguém venha apontar para você que você dirige bem ou não dirige bem. Mas eu vejo um nível assim, de consciência que eu preciso ter essa percepção daquilo que eu faço. E um outro ponto também da questão da liderança, que eu sempre percebi e analisei. O motorista, quando está dirigindo, seja um motorista de ônibus, de caminhão, de veículos de passeio, seja ele lá no interior, lá no meio rural, lá com o seu trator, aquele que está por trás daquele volante, ele precisa ter a consciência que ele é o líder. Ele vai fazer a coisa dar certo ou dar errado. Eu vou ajudar as pessoas ao meu redor para terem segurança baseado naquilo que eu demonstro para elas. E a questão também de experiências, assim, de uma visão de vivência com contatos com motoristas, de situações nos mais diferentes momentos, e também me estimularam bastante a escrever o Motorista Comprometido. E eu também compartilho para quem está conectado com nós, que o Carlos Magno Júnior foi o primeiro cliente que comprou o livro do Motorista Comprometido. A partir do momento que você percebeu, né, que estava sendo divulgado, eu fiquei bastante contente, que eu tenho você como uma ótima referência como agente de segurança no trânsito, e você demonstrou isso, assim, com bastante humildade em querer continuar aprendendo outras visões de outros profissionais, como você mesmo comentou aqui durante a nossa entrevista. Em vários momentos você tem se renovado e adquirido outros aprendizados em cima de outros profissionais, de outras pessoas que escrevem assuntos que estão ligados ao comportamento humano e essa questão também do trânsito. Então, isso era um fato que eu gostaria de agora no encerramento. E está aqui, eu estou ocupado, guardado. Enaltecido aqui. Eu até, inclusive, coloquei esse exemplar aqui, eu digo o seguinte: não, vou ter que colocar aqui para lembrar, deixo próximo dos meus equipamentos aqui, dos trabalhos, porque é um processo de renovação assim diária, para você não perder essa motivação, independente do que outros comentem favoravelmente ou não, mas você está ciente daquilo que você entende que é o melhor para você compartilhar com os outros. Então, quero agradecer o seu tempo. Eu sei que a noite passada você trabalhou e hoje a gente combinou de se encontrar nessa entrevista aqui no canal do Motorista Comprometido. Então, infelizmente, conseguimos agendar e dar tudo certo assim, para esse horário acontecer. E desejo muita luz, muita prudência, muita sabedoria para você, para sua família também, e para as pessoas que convivem com você nesse desafio diário que é a segurança no trânsito, Magno. Eu que agradeço, José, é um prazer. Desde aquele tempo ali que a gente comprou o livro aí, também tenho te acompanhado aí,
e compartilho contigo também, com você, né, essa luta, né, pela segurança. Agradeço a oportunidade e estou à disposição aí. Quem sabe aí numa próxima oportunidade a gente faça um outro bate-bola desse aí, que foi muito bom. Ah, legal também, eu gostei. Outros temas aí a gente vai amadurecer para a gente. Isso. É importante, segurança no trânsito é um tema polêmico, mas que a gente precisa, repetir várias vezes para a gente atingir outros níveis de motoristas e ajudar também outros motoristas a entender que em determinados momentos, às vezes, nos dias de hoje, a gente consegue fazer esse tipo de comunicação através do meio virtual e levar para mais pessoas esse conhecimento, né? Isso aí é uma tecnologia que a gente tem que explorar bastante mesmo. E Exato. aproveitar. Então, eu desejo também uma boa semana para você, Magno, e desejo também que todos tenham apreciado e percebido alguns ganhos em termos de conhecimento sobre segurança no trânsito. Ok, então, um abraço. Um abraço, até a próxima. Até a próxima.